Olá, seja bem-vindo. Começamos mais um programa Adoração em Família e esse é o último programa da série, embasado no livro Coração da Igreja, Famílias Unidas na Palavra e na Missão. É o último programa, mas não menos importante, com o tema Moldando Corações para a Eternidade. A professora Glaucia nos acompanha, o pastor Josanã nos acompanha e o pastor Edson Schock. Começa agora o último tema dessa série do programa Adoração em Família. Já voltamos e, como você sabe, toda essa série foi embasada na Bíblia, o nosso fundamento maior, e todo o estudo foi dirigido através do livro O Coração da Igreja, Famílias Unidas na Palavra e na Missão. E todas as vezes começamos com uma oração. Professora Glaucia, pode orar por nós, por favor? Vamos orar. Querido Deus, neste momento nós temos um pedido muito especial a Ti. Transforma o nosso coração, cuida dele. Faz mais abnegado, Senhor, e nós te damos graças por todas as bênçãos que já nos tem dado. Em nome de Jesus, amém. 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 Pastor Edson, nosso tema é Moldando Corações para a Eternidade, e o que a Bíblia nos ensina sobre esse tema, pastor? Uma das formas que tem Deus de nos educar é através de quebrar nosso egoísmo e tornar-nos pessoas sempre generosas com os demais, especialmente com Deus. E a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 16, e o verso 2, diz: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam colheitas quando eu for. Em outras palavras, que Paulo está dizendo aqui, que as pessoas poderiam ir juntando alguns valores para poder dar para a causa de Deus. Mas essa causa não era daquilo que nos sobrava, sino conforme a prosperidade que Deus nos dá. Eu creio que esse desprendimento é um fruto muito claro de que Deus está agindo no coração de cada pessoa. Pastor Josanã, como é que Deus protege o nosso coração contra o egoísmo? Deus planeja isso? Deus criou formas de nos proteger desse egoísmo natural do ser humano? Pastor, como você colocou, é natural. O egoísmo é natural. E a maneira de Deus de arrancar o egoísmo, porque é uma obra de Deus, é colocar em minhas mãos coisas que eu possa reconhecer que não são minhas e devolver a Ele. Então, quando eu cuido do meu corpo que não me pertence, não do jeito que eu quero, mas do jeito que Deus orienta, Deus está arrancando o egoísmo. Quando eu devolvo os dízimos e as ofertas, Deus está arrancando o egoísmo. Então, quanto mais egoísta eu sou, mais eu devo dedicar minhas coisas a Deus, para que Ele tenha a oportunidade de arrancar isso do meu coração. Professora, como é que Deus vai proteger nossos filhos, hein? A gente pode fazer alguma coisa por nossos filhos que estão formando o seu caráter para a eternidade? Então, pastor, esse é um assunto muito sério, muito importante. As crianças, elas são naturalmente muito egoístas. Às vezes a gente diz assim, mas a criança, há teorias, né? A criança é uma folhinha em branco, não tem pecado. Tem pecado e ela vem ao mundo o egoísmo é algo mais arraigado, digamos assim. Para proteger, para livrar os nossos filhos disso, Deus nos coloca num caminho de mordomia, de doação, de olhar para o outro, de sair de si mesmo. Eu tenho grata satisfação e alegria de ter pais que nos ensinaram desde pequenininhos, em todos os momentos, a olharmos para fora, a entregarmos, a darmos, a enxergarmos mais o outro do que a nós mesmos. Por exemplo, um fato muito interessante é o dia do aniversário. Falando de criança, algo prático, no dia do aniversário, o que acontece normalmente? As atenções estão voltadas para quem? O centro é a criança. O centro é a criança, ele é o mais festivo, colorido, ele é o que ganha todos os presentes. Agora, a gente tem como fazer diferente, não tem, pastor Edson? O que sua mãe lhe ensinava e praticava contigo no dia do aniversário? Bom, é muito interessante porque normalmente as crianças aguardam o dia do seu aniversário porque vão receber presentes.
Eu não sabia desse assunto até que um dia minha mãe, porque nós íamos a outros aniversários e vimos que todo mundo ganhava presentes aos aniversariantes, e eu pensei, seguramente vou ganhar. E quando chegou o dia do aniversário, minha mãe nos reuniu, a mim especificamente, porque eu estava de aniversário, e ela disse para mim: bom, Edson, você foi abençoado por Deus. Você é grato a Deus? Por que você é grato a Deus? Eu comecei a mencionar, fui grato a Deus pela vida, por minha mãe, por ter uma escola, por vários motivos. E como nós podemos agradecer por isso? E eu pensei, fazendo uma oração, não, nós podemos dar graças a Deus, dando um presente. Deus não precisa de presentes, mas vamos dar uma oferta a Deus, porque Deus usa essas ofertas para outros fins, para ajudar a outras pessoas. Aí ela mesma nos ensinou a dar nossa oferta de aniversário. Todos os aniversários, agora nós íamos à igreja para dar nossa oferta. E um dia eu pensei, essa era provavelmente um hábito que me ensinou a poder mostrar que nós temos que ser gratos com Deus todo o tempo. Isso é uma oferta que Deus já deu para mim e eu estou retornando para Ele. Sabe uma coisa que me chamou muita atenção no estudo dessa semana? É uma citação que tem no livro O Coração da Igreja que diz: o centro da causa de Deus é a família. A gente pensa que o centro da causa de Deus é a associação, é a união. Aí diz, não, o centro da causa de Deus, tudo acontece na família. É a partir da família que os missionários são enviados. É a partir da família que os recursos para a pregação do evangelho saem. Então, isso é muito bonito colocar no coração dos filhos. Filhos, é a partir do nosso lar que o evangelho está chegando na Ásia, que o evangelho está chegando na África, a partir da bênção que Deus nos deu e nós estamos levando para a causa de Deus. Então isso eu acho que tem que ficar muito claro, pastor. O centro da causa de Deus é a família. É a partir dali que são enviados missionários e recursos para a pregação do evangelho. Isso mesmo, pastor. Cultivar a abnegação e cultivar a gratidão. Me chamou a atenção sobre esta prerrogativa. Se você cultiva a gratidão no coração do filho, ele sempre vai estar disposto a devolver. Deus já deu para ele. Esse conceito uma criança precisa ter. Ele já foi, sem ser merecedor, ele já foi abençoado. E agora, ao devolver, ao pensar numa ofertinha para a missão, ao pensar numa oferta lá para a escola sabatina, ao os pais ensinarem as proporções devidas de se devolver o pacto, o dízimo, ele está simplesmente devolvendo tanta bênção que ele já recebeu, mas que não é nada dele. Esse é um princípio principal da mordomia. Como é que os pais poderiam, pastor Josana, orientar os filhos para ter esse coração moldado pela mordomia cristã, para ter o seu coração transformado e o seu caráter edificado para a eternidade? Nesse ponto específico que estamos falando de fidelidade nos dízimos e ofertas, tudo começa em o pai ter um valor para uma mesada para o filho. Os pequenos, a mesada deve ser semanal, quinzenal, os maiores pode ser quinzenal ou mensal, mas esse valor não é para o filho ter dinheiro. Esse valor é principalmente para o filho aprender a dizimar e ofertar e fazer uma poupança pessoal. Isso vai ajudá-lo pelo resto da vida. Então, a última página da lição da Escola Sabatina sempre é um mapa. Mostrando para onde vão as nossas ofertas, o que vai ser feito lá. Então, a Escola Sabatina não é apenas para estudar a lição, mas é para enviar recursos para a igreja ao redor do mundo. E esses recursos, o que é feito com esses recursos, para que as pessoas possam entender? De maneira bem pontual. Bem pontual. Todo o recurso que chega através das nossas ofertas, 60% dele fica na igreja local para as necessidades e 40% vão para atender outras regiões, não ficam na igreja local, mas vão atender outras regiões do estado, do país e do mundo. A mordomia cristã acontece de fato onde? Em casa. Percebe que tudo acontece em casa, tudo começa em casa. Se em casa as coisas não acontecem, não vai avançar tanto para a missão como para a igreja. Qual que é o papel da coerência do pai, pastor Edson, e da mãe nesse processo de moldar um coração para a eternidade? Sabe que se o pai e a mãe não são fiéis a Deus, os filhos não serão fiéis tampouco. Se os pais não ensinam, os filhos não vão aprender. Então, esse mesmo processo acontece na escola sabatina. Se os professores não vivem
ele não tem moral para ensinar. E então, aquela bola de neve, né, não vai avançar. Por isso eu creio, sinceramente, que 2 grandes fatores determinantes para a prosperidade da família e nós estudamos na lição, é fidelidade. As pessoas podem crescer extraordinariamente na fé quando são fiéis a Deus. Isso vai ser muito importante. Fidelidade no estudo da palavra, fidelidade nos seus relacionamentos e fidelidade na missão. Nós terminamos aqui a nossa série, os 13 temas estudados. Professora, foi uma alegria muito grande poder contar com o seu apoio e participação. Muito grato. Deus abençoe muito você e seu ministério. Amém, pastor. Pastor Josana, sua família, seu ministério seja muito abençoado. Obrigado. Sua vida é muito corrida e tirou um tempo para estar conosco. Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pastor Edson, é sempre uma alegria poder colaborar com a Escola Sabatina, porque ele, de fato, é o coração da igreja. E as famílias têm que estar envolvidas nessa missão de estudar a palavra, de ver a palavra e de ser uma bênção para a missão da igreja. Obrigado por sua participação. Creio muito nisso, estamos numa grande parceria. O coração da igreja, eu creio que é a família. E o coração aqui das atividades da igreja pode ser a Escola Sabatina. Assim que somos realmente muito responsáveis por que a igreja possa crescer a partir de um movimento mais ativo na palavra e no ensino da palavra. Para terminarmos essa temporada, queremos fazê-lo sempre com uma oração. Então, pastor Josanã, por favor, pode orar conosco? Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos por tudo que aprendemos ao longo desses 13 programas. Te louvamos por tua presença a cada momento e te pedimos que o que aprendemos se torne prática em nossa vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a todos que nos acompanharam por essa jornada de 13 programas. Deus abençoe você. Ficamos por aqui. Um forte abraço do programa Adoração em Família. Tchau.